Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Graça, coordenadora da área de Assistência e Promoção Social Espírita do 10º CRE, Regional Sudeste, AME BH. Estamos aqui com muita alegria, trazendo para vocês esta reunião com o objetivo de apresentar a importância da integração das áreas doutrinárias para o movimento espírita, em especial a área de atendimento espiritual, porque todos os envolvidos nas atividades da Casa Espírita precisam conhecer como funciona cada área para melhor exercerem a atividade. O que é essencial na hora que a pessoa chega na casa espírita, ou aquele trabalhador da casa que está também em vulnerabilidade. Então, nós precisamos desfrutar da convivência em grupo, compartilhando as atividades como participantes do movimento espírita. Vamos ter uma harmonização musical, inicialmente, com o Toninho, que é um harmonizador do movimento espírita. Em seguida, teremos a prece inicial, que a Leila irá fazer para nós. Ela é coordenadora da APS, da União Espírita Mineira. E, em seguida, a Edna Prudência vai fazer uma introdução falando sobre a importância do movimento espírita de unificação. E teremos em seguida a palestra da Ana Lúcia, da Regional Sudeste. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez, e agora eu passo a palavra aí para o Toninho para trazer para nós a sua música. Toninho, que Deus te abençoe neste momento. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês novamente, participando desse momento de reflexão, de aprendizado, e vamos em busca do nosso crescimento moral e espiritual, aprendendo os ensinamentos do Cristo. E a primeira canção que eu trago é uma canção nova, Quem Ama Não Sofre. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratique então para sempre esse amor que vem de Deus e que tão bem te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratique então para sempre esse amor que vem de Deus e que tão bem te faz. Cultive a semente onde estiver,
segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Somente o amor. O amor é a pura essência de Deus. É a água, é o pão que alimenta. É a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte. É a chuva que cai sobre a terra. É o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar. Dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim. É paciente, compreende, perdoa, deixa esse amor nascer em ti. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim. É paciente, compreende, perdoa, deixa esse amor nascer em ti. No alto do monte, no alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Eternos aprendizes,
Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico, mensageiro do Mestre Jesus. Amor e caridade ele ensinou. Exemplo de humildade ele deixou. Amor e caridade ele ensinou. Exemplo de humildade ele deixou. Virgem Maria, ó Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Beleza, muito obrigada, Toninho. A sua música trouxe harmonia aqui para o nosso encontro. Gratidão a todos. É muito bom. Gratidão, dizemos nós aqui, tá bom? Obrigado por tudo. Um abraço a todos aí. Um abraço para você também. Agora nós vamos passar a palavra para a Leila, coordenadora da APSE, da União Espírita Mineira, que vai fazer a prece inicial para nós. Então, é com muita alegria que nós nos encontramos nessa tarde, agradecendo a Jesus pelas oportunidades concedidas. Cientes que o Evangelho é o nosso refúgio para a extinção dos males que ainda habitam em nossos corações, pedimos a paz, a proteção e o entendimento para a tarefa que nos propusemos a realizar.
e refugiando-nos na paz e segurança do amigo celeste, iniciamos mais um trabalho com fé, perseverança e coragem. Jesus, não nos deixe deter frente às dificuldades, seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, viu, Leila? Obrigada a você, Graça. Agora eu vou passar a palavra para a Edna Prudência, da Regional Nordeste, que vai fazer a nossa introdução falando do movimento espírita de unificação. A palavra é sua, Edna, que Jesus te abençoe. Boa tarde, e desde já nós agradecemos o convite que nos foi feito de participar de uma maneira mais presente do encontro. Nós agradecemos e vamos rogar a Jesus que nos abençoe a todos nós que aqui estamos. Nós vamos estar falando um pouco do movimento de unificação do movimento espírita. E nós vamos ver que essa proposta, ela antecede tudo aquilo que nós sabemos. Desde 1889, que o Bezerra de Menezes, ele vinha já falando com os companheiros daquela época que era de suma importância a união, a unificação dentro do movimento espírita. E nós vamos ver que em 2007 surge no nosso movimento um plano de trabalho para o movimento espírita. Esse plano de trabalho é um plano que vocês vão ver, eu vou fazer uma pequena apresentação, mas vocês vão ter acesso a ele no site da FEB, ele está lá em PDF. Então, é importante que nós possamos vê-lo, estudá-lo. Ele tem um propósito. Então, ele foi aprovado no Conselho Federativo Nacional, que é um conselho formado por todos os presidentes das instituições estaduais do Brasil. E teve a sua implementação e seus desdobramentos efetivados em todo o país por ocasião de sua aprovação. Houve a seguinte manifestação mediúnica de Bezerra de Menezes, ao final da reunião, e ela está registrada no Reformador. Vocês vão ver daqui a pouco, na próxima slide, vocês vão ver isso. O que o Bezerra fala a respeito desse movimento? E a gente vê que foi uma proposta aceita por todos os conselheiros estaduais que estavam presentes na reunião. Essa reunião ela acontece 2 vezes, 3 vezes no ano, com o objetivo de estar unindo os espíritas de todo o país. Se vocês quiserem saber um pouco mais da história, vamos lá ler sobre o Pacto Áureo, para a gente entender toda essa estrutura do movimento que nós temos. Então, quando nós já falamos, Bezerra já ressaltava em 1889 a necessidade da união dos espíritas. Então, tudo que foi feito naquela época e depois tem esse objetivo. Olha só qual é o comentário que o Bezerra faz quando está no final da reunião. Lembrando um fato interessante, que o médium, que é o Givaldo, ele não fica presente, ele só fica no final. Ele chega para o final da reunião, para o encerramento. E olha só o que Bezerra fala. Nós queremos aqui ressaltar a importância. Então, nós estamos querendo falar, olha, a importância, como é bom, é interessante, é necessário esses eventos, esses seminários que são feitos. Olha o que ele coloca. O serviço de unificação em nossas fileiras é urgente, porque define objetivo a que devemos todos visar, mas não apressado, porquanto nos compete violentar consciência alguma. Isso quem fala para nós é Bezerra de Menezes, está no Reformador de 1975. E tem outras mensagens, principalmente através do Chico, falando dessa importância, dessa necessidade dos espíritas se unirem. Mas é interessante quando ele coloca para nós que jamais devemos violentar. Então, nada é imposto. Todos esses eventos que vocês têm conhecimento, que é organizado, que é feito pela Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, e em todas as instâncias que vocês têm acesso, todos nós temos essa consciência. Nada é imposto, é proposta.
Agora, importante aqui que ele fala, que é bom frisar, urgência. Ele é necessário. É preciso que a gente faça esse movimento. É a união, como o nosso ex-presidente da União, Kemper, falava, é a união de coração. Nós precisamos unir nossos corações, que estamos no mesmo objetivo, que nós possamos estar caminhando. E essas orientações é para que nós não ficamos cada um puxando de um lado. Mas isso não é, como a gente fala, esse plano, o projeto, tudo que nós fazemos, não tem esse objetivo. Porque no passado, às vezes a gente ainda lida muito com essa situação, de que a AME está impondo, que é isso, aquilo. Não, não é verdade. A proposta é de unir os corações. Vamos caminhar? Então, ele vai falar para nós o que é que o Divaldo vai trazer para nós a respeito desse projeto. Lembrando sempre, vamos repetir, que o Divaldo chega no final. Eu, particularmente, me sensibiliza muito o coração, principalmente esse trecho, quando ele fala, a programação que estabelecestes para este quinquênio é bem significativa, porque verteu do alto, onde se encontrava elaborada, e a vós avertistes com as considerações hábeis e aplicáveis a esta atualidade. Este é o grande momento, filhos da alma, que traz para nós Bezerra de Menezes. E é uma informação importantíssima, porque se nós temos no plano físico as nossas instituições, as nossas casas espíritas, como nós temos nosso lar também, no plano espiritual também existe essa equipe. Por isso que quando nós falamos muito, aí o pessoal que está, a Graça, a Ana, que está mais acostumada comigo, eu sempre falo, olha, gente, nós precisamos abrir o nosso coração, abrir nossa mente, porque a espiritualidade do plano maior, responsáveis pelo movimento espírita, eles necessitam achar brechas em nós para que eles possam verter, para que eles possam transmitir para nós esses projetos, que são de suma importância para a nossa caminhada evolutiva e para todos aqueles. É muito importante. Nós vamos o tempo todo, vamos relembrar quando a Leila falou do Evangelho, vamos ver, e o Emmanuel fala isso com toda clareza, como foi preparado todos os ensinamentos, tudo que nós, no plano físico e no plano espiritual da Terra, nós necessitamos. Então, vem do alto. Isso é de suma importância. Isso nos dá uma tranquilidade, mas também nos dá uma responsabilidade muito grande. Porque, como eles falam o seguinte, se nós confiamos neles, eles também confiam em nós. Eu gosto de falar que nós fazemos uma parceria, porque eles necessitam da nossa contribuição. Nós temos esse instrumento para que nós possamos repassar. E nós sabemos que todo o progresso, ele já tem o seu planejamento. Quando ele fala que essa programação, esse planejamento vem do alto, quanto tempo que ele deve estar nessa proposta? Você sabe por que eu falo isso? Porque nós vamos ver sinal dessas propostas, alguns séculos atrás, com Leon Denis, num congresso em Paris. Então, quando a gente estava conhecendo, é uma pena que naquela época não se guardava como se guarda hoje. Então, se perdeu muita coisa. Mas o que ficou nos garante isso. Ele fala do futuro do Espiritismo, ele fala dessa importância da união, tanto que ele fala bem claramente. O Espiritismo é aquilo que fizermos dele. É como nós estivermos dentro do nosso compromisso, dentro da responsabilidade que cabe a cada um de nós. E cabe a nós estar promovendo essa união de corações. Porque às vezes se pensar, não, vai unificar, é para todo mundo fazer igual? Não. Por exemplo, hoje, quando a Ana vier falar para nós a integração das áreas dentro da casa espírita, como também vocês estão vendo que nós estamos buscando dentro da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte essa aproximação. E nós temos várias experiências já que mostram como que isso é importante. Quando a Graça falou assim, olha, nós precisamos conhecer o trabalho do outro, como o outro executa, o que é a atividade dele, o que é objetivo, quem é o seu público. Por exemplo, no nosso caso, que nós pertencemos à equipe do atendimento espiritual, é importante para nós conhecermos como que é o trabalho de assistência e promoção social. Quem é esse público? Quem é esse companheiro que vai até a casa espírita em busca, entre aspas, da questão material? Mas a gente sabe que a questão é muito mais
espiritual. E esses companheiros necessitam, eles precisam ser bem acolhidos, mas eles precisam todas as casas, com as suas diversidades, com seus desafios. Isso precisa ficar claro. Agora, como vai fazer? Isso aí é de cada casa, porque se nós formos consultar, se nós formos ouvir, os companheiros vão encontrar N formas de fazer isso. Mas é importante essa integração. Eu costumo falar que o nosso atendimento espiritual começa na recepção da casa, começa na entrada, no portão da casa. Ali já começa. Não, nós vamos afirmar que começa bem antes. A quem sugeriu esse companheiro ir até a casa espírita, começa por aí. O amigo espiritual dele buscou alguma forma de que ele tomasse conhecimento e tomasse a decisão de chegar. Mas nós precisamos estar integrados, nós precisamos estar caminhando lado a lado para que nós possamos acolher esse companheiro. Como o nosso amigo Honório gostava muito de falar, e veio aqui na minha cabeça agora, todos nós somos filhos do Calvário. Então, nós necessitamos. E aí, nós, enquanto tarefeiros da Casa Espírita, nós devemos nos preparar para a tarefa. Este é um ponto importantíssimo. Ter o conhecimento. Por quê? Para quê? Como? Aonde que está embasado? Quando a Leila disse, eu vou reforçar muito isso. Aonde no Evangelho nós vamos encontrar? Eu tenho certeza absoluta que a Ana vai trazer isso para nós. Aonde que o Evangelho, aonde que o nosso Mestre Maior nos ensinou? Então é importante. E lembrando sempre, quando ele fala que nós vestimos, quer dizer, a ideia vem e nós é que vamos colocar a roupa. Nós que vamos vestir a ideia. Por isso que nós aqui estamos hoje, para que nós possamos ter esses multiplicadores dentro da casa espírita que nós estamos. Agora é a fundamentação doutrinária. Por quê? Quando nós fazemos os nossos projetos, nós sempre pensamos, nós sempre vamos buscar aonde é que nós vamos encontrar a fundamentação para isso. Aonde que nós estamos buscando orientação, como nós estamos nos guiando. O que está servindo de guia para nós? Primeiro é o Mestre Jesus, imprescindível. Mas Jesus, ele conta com uma equipe muito grande, enorme, para poder nos auxiliar na nossa caminhada. Olha só para vocês verem que beleza. E então, nós temos que ir lá e consultar, porque quando a gente apresenta, quando a gente faz um projeto, a gente tem que trazer. Aonde que está? E olha só para vocês verem, no livro Obras Póstumas, nós vamos ver isso. Nós vamos ver no livro dos Médiuns, também nós vamos ver. Quando nós estamos também buscando na Serviço Espírita, nós também temos lá orientações que nos são dadas a respeito da união dos espíritos. Para vocês terem uma ideia, eu gosto muito de frisar isso, que poucas vezes a gente fala nisso, poucos companheiros. Mas quando estava todo esse movimento acontecendo aqui no Brasil, de buscar unir as instituições, não só as instituições estaduais, mas todas as casas espíritas do Brasil, existiam aqueles também que eram contrários. E numa das poucas vezes que a gente tem uma mensagem de Allan Kardec ao movimento espírita brasileiro. É uma mensagem grande, mas o foco dela é a fraternidade. Ele coloca bem claro que a base do movimento espírita em todos os lugares, mas nós vamos falar do nosso Brasil, é justamente a fraternidade, é o amor. É isso que nós estamos, quando a gente busca a integração das áreas, quando nós buscamos estarmos juntos nessa tarefa, na verdade nós estamos querendo é isso. Nós estamos exercitando a fraternidade, que deve ser a base, deve ser o norteador de tudo que nós fazemos. Então, o que ele vai trazer para nós de orientação? Ele vai falar para nós assim: mantém o firme propósito de utilizar o referencial doutrinário das obras da codificação espírita e as orientações de espíritos superiores que guardam fidelidade com a doutrina espírita, uma vez que o processo de unificação do movimento espírita tem por finalidade promover e realizar o estudo, a difusão e a prática do espiritismo, colocando o alcance e a serviço de todos os seres humanos, de modo a cumprir sua missão, que é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. E aqui a gente tem outras. Se vocês forem lá e abrirem o opúsculo, o plano de trabalho
para o movimento espírita, vocês vão ver lá que existe outras fundamentação. Eu escolhi essa em particular. Por quê? Ela fala muito forte ao nosso coração. Ela fala de qual que é o objetivo da doutrina espírita. E aí é onde ele fala para nós guardarmos fidelidade. Irmãos, vocês podem até achar estranho o que eu vou falar aqui, mas a gente sabe, já foi feito pesquisas para saber. Muitas vezes o evangelho não é utilizado. Às vezes as pessoas nem falam. Como que nós vamos falar de doutrina espírita e não vamos falar das obras de Kardec? Por que nós não vamos buscar orientação? E lá a espiritualidade teve o carinho de fazer isso. Então, quando ele fala para nós que a gente guarda, a gente não é porque está desfazendo e tudo, não. Porque como eles colocam para nós, como encarnado, nós temos uma diversidade muito grande, desencarnados também é. E outra coisa também, para conduzir as coisas. Se vocês forem ver o porquê dessa necessidade, dessa união, dessa proximidade, vocês vão ver o que estava acontecendo lá, naquela época. Porque não é porque nós estamos dentro da doutrina espírita, porque nós conhecemos o Evangelho, que nós já somos espíritos renovados. Nós trazemos conosco ainda as experiências do passado. E muitas vezes nós, hoje, dentro da doutrina espírita, nós já fomos até lideranças dentro de outras crenças religiosas. Graças a Deus que nós já fomos, né? Nós temos, pelo menos, nós temos isso. Mas aí nós vamos lá no livro do Céu e Inferno, que nós vamos ver lá o comentário. O que Kardec explica com maestria para nós? O que de fato aconteceu? Porque aí Emmanuel diz para nós que quando Jesus chega para realizar sua tarefa, ele já encontra a primeira revelação adulterada. Isso está no prefácio do livro Fonte Viva. Por quê? Porque muitas vezes nós gostamos de colocar o nosso jeitinho. Às vezes a gente tem que ver se aquilo que nós estamos pensando está de acordo. Por isso que é a importância de estudar, de ter conhecimento. Ler uma coisa, estudar é outra. Como nós estamos lembrando de Divaldo, isso nós ouvimos da boca do próprio Divaldo, ele fala que a Joana de Ângeles falou com ele que era para ele estudar o Livro dos Espíritos. Ele falou que a primeira vez ele deu uma olhada, folheou. Ela chega perto dele e fala com ele. Estuda. Ele faz uma leitura um pouco mais atenta. Parece que quando chega na quarta vez, ela vira para ele, isso, aí ela mostra para ele como é que estuda. Tanto que ele fala que ele, todos os dias, há anos e anos que ele faz isso, todos os dias ele pega uma pergunta do Livro dos Espíritos para que ele possa olhar, meditar, buscar. E aí eu fico pensando, fazer pesquisa e tudo para ampliar. E a gente fala o seguinte, que ele é a base de toda a doutrina espírita. Então, nós necessitamos, para a realização das nossas tarefas, todas elas, nós necessitamos de conhecer a doutrina espírita, no que ela tem de mais essencial. Não é que as outras obras não vão, elas vêm como ajudar, mas muitas vezes, e a gente esquece de estudar o fundamento, as bases, a gente fala muito isso. E a unificação já propõe isso para nós. Lá tem várias diretrizes. A cada ano, a cada quinquênio, sempre acrescenta mais uma diretriz. E essa aqui é a diretriz 6. E até por coincidência, o nosso último Conselho Federativo Estadual, que aconteceu agora no mês de março, foi uma questão que foi conversada, que nós devíamos, nós os tarefeiros, colocar nos nossos eventos. Por isso que a Graça nos convidou. Nós devemos colocar pelo menos um pouquinho a respeito dessa diretriz, que é a diretriz 6, União dos Espíritos e Unificação do Movimento Espírita. Quais são os objetivos dela? Desenvolver o trabalho de união dos espíritos e dos centros espíritas, assim como de unificação do movimento espírita, como natural vivência dos ensinos espíritas e como atividade indispensável ao fortalecimento, à ampliação e ao aprimoramento do movimento espírita em todas as suas realizações. Se a gente estivesse falando, isso aqui mesmo é só para a gente dar uma palhinha, isso aqui já dava 1 hora de conversa, porque o que ele coloca aqui, fortalecimento, ampliação, a vivência dos ensinos espíritas. Aqui nesse primeiro, aqui a gente já vê um horizonte muito grande e a abertura para que nós devemos conversar. Nós, os tarefeiros de qualquer tarefa, se nós estamos dentro do movimento, dentro da instituição, dentro da casa espírita, é importante que a gente lembre que do nosso lado
tem ali uma casa espírita, tem um companheiro, tem tudo, e que muitas vezes nós temos que falar no mesmo patamar, na mesma linguagem, para que as pessoas não recebam esses ensinamentos truncados. Vão ver qual que é o próximo objetivo. Eu não escolhi coisa não, porque são vários, então eu escolhi só esse, aonde ele vai falar para nós da importância e principalmente o fortalecimento. Se vocês observarem o trabalho de Jesus durante 3 anos, aqueles companheiros, eles só conseguiram realizar a tarefa porque Jesus fez um trabalho com eles de fortalecimento de todos e principalmente de fortalecimento da equipe. Então, nós precisamos estarmos juntos para que nós possamos levar avante as nossas tarefas. E aonde que está a fundamentação disso? Por quê? Para quê? Como? Aí, meus amigos, nós vamos ter que continuar esse assunto um outro dia e que vocês possam consultar todo o material que já existe, já falando sobre isso. Inclusive colocando isso como assunto, tema de conversa entre os tarefeiros. Para encerrar a nossa fala, nós vamos estar falando da fundamentação, e aí que está no Evangelho, em João, capítulo 13, versículo 34 a 35, aonde João traz para nós: nisto conhecerão todos que são os meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Isso é de suma importância. Os espíritos serão reconhecidos por muitos que amarem. No livro Ave Cristo, vocês vão ver lá, eu falo que se a gente quiser, tem 2 livros, além dos livros da doutrina, que é a parte filosófica e do conteúdo do conhecimento, mas quando você chega na hora da ação, a gente tem 2 livros que eu considero assim, é de suma importância. Um é Paulo Estevam e o outro é o Ave Cristo. Então, ali tem lições que vai mostrar para nós a importância da equipe, a importância de estarmos juntos para realizarmos a tarefa. Essa integração, um auxiliando o outro. Paulo, quando ele já não podia mais caminhar, o que ele fez? Ele enviava os lenços impregnados com essa energia e isso fazia chegar. Então, são formas de nos unir, de estarmos juntos. É necessário essa integração para que nós possamos nos auxiliar, porque o primeiro a ser auxiliado somos nós, e auxiliar os nossos irmãos. A fundamentação está no livro Seara dos Médiuns, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Emmanuel, quando ele fala o seguinte: união, desse modo, para nós, não significa imposição de recurso interpretativo, mas, acima de tudo, entendimento mútuo de nossas necessidades, com serviço de cooperação atuante a partir do respeito que devemos uns aos outros. Aí, só de curiosidade, eu quero que vocês vão lá depois e consultem a data desse livro. Eu garanto para vocês que vocês vão surpreender. Há quanto tempo? Nós agradecemos e espero que eu não tenha tirado o tempo da Ana. Eu tenho certeza que você vai trazer tudo aquilo que nós precisamos saber. E fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço. E outra coisa, eu só dei uma pincelada. Agora vocês vão lá correr atrás para vocês verem que gostoso que é. Estudar unificação é bom demais, viu, gente? Vocês não sabem como é que isso é bom. Jesus abençoa. Nós devolvemos a palavra para a Graça e desde já agradecemos. Nós que te agradecemos, viu, Ed, pela sua exposição, pelos esclarecimentos muito bons. Que Jesus te abençoe. E agora eu vou passar a palavra para a Ana Lúcia. Ela também tem muita coisa para nos trazer sobre este tema tão importante, a importância da integração das áreas, da ápice e área de atendimento espiritual. Ana Lúcia, que Jesus te abençoe, a palavra é sua. Uma boa tarde a todos e vamos ficar aqui mais um pouquinho juntos para falar sobre a importância da integração da área de assistência e promoção social, espírita, ápice, e a área de atendimento espiritual, na Casa Espírita. Como a Edna falou um pouquinho sobre o movimento espírita, a unificação, eu vou relembrar rapidinho algumas coisas para a gente ver como que é importante falar da união dessas 2 áreas. Só colocando aqui como que o movimento federativo espírita se organiza no Brasil. Então, nós vamos ter aqui a base de tudo, que são os centros espíritas. Os centros espíritas formam o Conselho Municipal. O Conselho Municipal elege as alianças municipais espíritas das várias cidades. Essas alianças vão formar os CREs,
que são os conselhos regional, né, espírita. Vamos depois, esses CREs formaram o COFEG, que é o Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais, aqui especificamente nosso, a UE, que é a União Espírita Mineira, o Conselho Federativo Nacional, que é o CNF, e, por fim, a Federação Espírita Brasileira. Gostaria de colocar para vocês a importância de observar isso. O Centro Espírita que vai comandar todo esse tipo de organização aqui. Então, ele está no centro, no suporte, no pé do nosso alicerce que vai trabalhar essa unificação. Continuando falando um pouquinho de unificação, nós vamos dar uma pulada e passar para a Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte. Qual será o propósito da AME? Trabalhar pela unificação do movimento espírita do município de Belo Horizonte e orientar a sua prática com base na codificação kardeciana e nas obras subsidiárias. A gente já vai ver aqui essa proposta de unificação que partiu desde as mãos do querido Bezerra de Menezes e vai caminhando até hoje, para que a gente tenha isso, a gente tenha essa união de ideias, união de propósitos. E a União Espírita Mineira, qual que é o propósito dela? Então, o propósito da União está aqui, ó. Como entidade federativa de âmbito estadual, investe em perfeita identidade com a Federação Espírita Brasileira no esforço de unificação dos movimentos espírita. A unificação do movimento espírita a fim de que, aproximando a nossa grande família por seus núcleos de trabalho, disseminados pelo território das Minas Gerais, possa a essência renovadora da Boa Nova e do Espiritismo alcançar o maior número de seres na abençoada tarefa de cooperar na edificação de um mundo melhor a partir da reeducação espiritual dos corações. Vocês vão observando que a gente começou pelas alianças municipais, chegamos aqui na UE e vamos chegar ao Conselho Federativo Nacional, que é da FEB. O que Conselho Federativo orienta a respeito da unificação? Então, ele diz o seguinte: que o trabalho de unificação do movimento espírita e de união das sociedades e dos próprios espíritas assenta-se nos princípios de fraternidade, liberdade e responsabilidade que a doutrina espírita preconiza. Sempre essa fala sobre união, sobre a fraternidade, liberdade e responsabilidade. E B, que é o trabalho de unificação do movimento espírita e de união das sociedades, dos próprios espíritas, caracteriza-se por oferecer sem exigir compensações, ajudar sem criar condicionamentos, expor sem impor resultados e unir sem tolher iniciativas, preservando os valores e características individuais, tanto dos homens quanto das sociedades. Está naquele livreto que a própria Edna citou, a orientação aos órgãos de unificação, isso aqui está na página 34. Então, reforçando aí a fala da Edna, as federativas, elas não podem impor aos centros espíritas nenhum condicionamento. A gente sugere e a casa espírita tem a liberdade de agir como ela quer. Portanto, nós vamos ter aqui a integração da área da promoção social espírita e do atendimento espiritual. A ideia dessa visão sistêmica das áreas e atividades dos centros espíritas, dos órgãos de unificação regionais e federais, ela está no foco do movimento espírita brasileiro. Então, a gente, nesse momento, a gente agradece e louva a iniciativa da Graça e das outras pessoas, da Leila, das outras pessoas que promoveram esse encontro, para a gente falar sobre a união dessas duas áreas. É muito importante a gente falar isso, porque trabalhando nesse caminho, nós vamos seguir toda a proposta das federativas brasileiras, das regionais brasileiras, dos centros espíritas, todos nós unidos, ombro a ombro, lado a lado, com o amado Bezerra de Menezes, vamos chegar a essa união dos órgãos. Então, agora nós vamos falar especificamente sobre os nossos órgãos de assistência social e de atendimento espiritual. Coloquei aqui para a gente pensar o que é a APSE, que é a área de promoção social espírita. É a prática da caridade
na abrangência definida pelo Espiritismo, atendendo as pessoas em situações de carência social, econômica, moral e espiritual. Prioritariamente, o trabalho deve sustentar um caráter promocional, visando o crescimento espiritual. E o que é a área de atendimento espiritual? Olha só as coincidências, gente. O atendimento espiritual visa dar atenção às pessoas que chegam à casa espírita, acolhendo-as em suas necessidades, orientando-os de acordo com os princípios doutrinários evangélicos. Não é a mesma coisa que está aqui em cima, só com dizeres diferentes? Então, a proposta dessas duas áreas nada mais é do que atender aquelas pessoas que chegam com suas necessidades à casa espírita. E é importante a gente lembrar disso, para que a gente entenda melhor como essas áreas precisam e podem se unir. Nós vamos falar agora de cada área específica do atendimento espiritual e vamos juntá-la, vamos uni-la à ápice. E a gente vai observar uma coisa: quando a gente fala em atendimento espiritual, e pararmos para analisar, tudo que acontece dentro da casa espírita é atendimento espiritual. Às vezes, pessoalmente, eu tenho a sensação que essas divisões de área, elas são mais didáticas para que a gente se organize melhor dentro da casa espírita do que propriamente uma separação. No fundo, todos nós trabalhamos unidos e de mãos dadas. Então, como essas áreas se unem? A primeira área que vai surgir, gente, é a área do acolhimento. Todo mundo, vocês viram a Edna se referir aí, quando a pessoa chega na casa espírita, que ela vai ser acolhida onde? Desde o momento que ela entra na casa espírita. Então, esse acolhimento, os irmãos que chegam à casa espírita, ele começa na recepção, que é a atividade do âmbito do atendimento espiritual. Didaticamente, é uma atividade da área de atendimento espiritual. E a pessoa, quando chega à casa espírita, a primeira coisa que ele vai procurar é a recepção. Assim como todos nós, todas as vezes que a gente chega em qualquer ambiente, a gente chega num edifício, chega no hospital, chega numa empresa, a primeira coisa que a gente vai é na recepção. Para quê? Para a recepção indicar a gente o melhor caminho a seguir dentro daquela instituição. Portanto, essas áreas do ápice e do AE, elas precisam se dedicar a capacitar os recepcionistas através de um trabalho conjunto para que estes saibam como agir quando atenderem ao público que deverá ser encaminhado à ápice, sabendo o que a ápice da sua casa espírita tem para oferecer. Então, muitas vezes a pessoa chega na nossa recepção e, às vezes, ela não está só com uma carência espiritual. Ela precisa também de uma cesta básica. Chegam pessoas pedindo remédio, pedindo dinheiro para passagem. Então, é a recepção que vai saber para onde ela vai guiar essa pessoa. Esse treinamento, ele precisa ser conjunto. Porque o recepcionista, ele precisa saber o que a área dele de assistência e promoção social tem para oferecer. E tem informações para dar. Exemplo, a pessoa chega precisando de uma passagem para voltar para o interior, ou precisando de passagem de ônibus. Às vezes a nossa casa, ela não oferece esse tipo de atendimento. Mas o recepcionista pode indicar as situações da prefeitura que vão favorecer essa pessoa. E às vezes ela vem do interior, ela é inocente na cidade grande e não sabe aonde ir. É conveniente que o recepcionista, nesse caso, tenha um endereço onde ele procurar, ensinar para a pessoa como se chega nesse endereço e tratar com carinho daquela pessoa, explicando-a como deve agir. Esse é um exemplo que eu tenho. Mas existem outras coisas também que o próprio recepcionista ele vai precisar orientar, mas lá na frente eu falo isso. Por exemplo, é muito comum a pessoa que chega lá no atendimento espiritual, ela chega com a demanda de depressão ou de ansiedade, se sentindo inútil, pensando em suicídio. E muitas vezes o recepcionista quer aconselhar a participar de uma tarefa. A tarefa de quem? Da ápice. Uma campanha de quilo, um bazar fraterno, ajudar a fazer uma sopa. Então, ele precisa saber direitinho como encaminhar essa pessoa para esse tipo de atendimento. Vamos caminhar mais um pouquinho. A segunda área que nós vamos ter dentro do centro espírita, após a pessoa passar pela recepção, ela pode ser encaminhada para o atendimento fraterno pelo diálogo.
é outra área de atividade do AE, que tem uma atuação importante na condução dos usuários da APS. Muitas vezes, como a gente continua a falar, a pessoa indica alguém para a campanha do quilo, indica alguém para alguma outra atividade da APS. Só que o atendente ali, o recepcionista, ele precisa saber que nem todas as pessoas estão indicadas para participar de uma tarefa. A pessoa em extremo desequilíbrio emocional ou extremo desequilíbrio mediúnico, naquela hora, qual é a tarefa mais adequada para ela fazer? Será que é uma campanha de quilo, onde ela tem que ir na casa de outra pessoa, bater na porta e pedir? Será que ela está apta para isso? Será que ela está apta para ir para a cozinha picar legumes? Se ela tem uma tendência suicida, como ela vai mexer com faca? Se ela tem uma doença contagiosa, como ela vai estar na cozinha fazendo alimentos? Então, esse treinamento ele tem que ser muito calmo e tranquilo junto às duas áreas, para que aquele recepcionista saiba fazer uma orientação correta. As duas áreas precisam estar unidas. Tanto que eu coloquei aqui, a atividade do atendimento fraterno, pelas suas características, tem objetivos inerentes aos objetivos tanto da promoção social espírita e, como tal, deve ambas as áreas do AE e do APSE atuarem em harmonia e sintonia para que tais objetivos sejam atingidos. Então, essas duas áreas, elas precisam andar de mãos dadas, bem unidas aí. E, às vezes, a nossa casa espírita não é uma casa tão grande, às vezes a gente participa de uma casa pequena, onde o próprio tarefeiro da recepção também é tarefeiro da campanha do quilo, também é tarefeiro da sua. Isso favorece essa integração. Parece que é acúmulo de atividade numa pessoa só, mas favorece muito a integração e a compreensão da situação. A terceira área que nós vamos ter aqui é a área de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Essa explanação do Evangelho é aquele estudo do Evangelho que se faz. Não é aquele que é feito na reunião pública. É aquele que é feito mais intimista, onde a pessoa pode participar, falar das suas situações. E às vezes a gente pergunta, gente, como que a explanação do Evangelho tem a ver com ápice? Como que a gente pode organizar isso? Olha, vocês vão ver agora como tem a ver com ápice. A atividade da área do AS deve ser muito utilizada junto às atividades da APSE. Por quê? Uma das formas de oferecer ao usuário da APSE este serviço de libertação através do acolhimento do Evangelho, do conhecimento do Evangelho e compreensão das causas e justiça das aflições, aproveitando as oportunidades concedidas pela misericórdia e amor de Deus, são os estudos, gente, feitos antes da entrega das cestas básicas. Então, quase todas as casas que eu já visitei, quase não, todas elas, eu já tive a oportunidade de estar lá junto com os tarefeiros da APS, todas elas têm essa reuniãozinha de evangelho antes de entregar a cesta básica, antes do lanchinho, antes do cafezinho. Lembrando que Jesus, antes de alimentar a população com os peixes e os pães, ele estava pregando. Então, gente, é muito importante essa atividade que é da APS, porque o tarefeiro ele tem a condição de saber dessa integração, de saber dessa atividade, dessa oportunidade, porque é nessa hora que a gente vai ver aqui a oportunidade desses estudos para a pessoa entender e compreender as causas e a justiça divina, a causa das suas aflições, por que está passando por aquilo, por que tantas pessoas têm tanto e ele tem tão pouco, por que certas pessoas são saudáveis e ele está doente. A gente gosta de lembrar muito que nesse tipo de atividade, nem sempre a pessoa que está lá, ela é espírita. A gente tem muitos companheiros evangélicos que vão pegar a cesta básica ou de outra religião qualquer. Então, o tarefeiro ele deve ser instruído para fazer o evangelho à luz da doutrina espírita, sim, porque se a pessoa está numa casa espírita, ela precisa saber que ali a gente vai levar considerações espíritas a respeito. A gente só recomenda que evite os termos controversos, como reencarnação, mediunidade. A mediunidade pode ser falada de outra forma, a reencarnação de outra forma. É bom levar sempre a pessoa a verificar a existência após a vida, que ela continue, é por isso que tem que ter a sua reforma íntima nesta vida. Mas com cuidado, com carinho, com educação, para não ferir a religião que a própria pessoa professa.
A gente colocou aqui para a gente pensar um pouco o que é a promoção, o que é promover o ser humano. Porque muitas vezes a gente vai dar o alimento, vai dar a cesta básica e a gente não promove o ser humano. Vocês já imaginaram? A gente alimenta, veste e calça uma pessoa que é um possível malfeitor? Ele vai sair dali e atacar alguém, ou maltratar alguém na sua família, bater na esposa, no filho. Então, quando a gente faz a promoção social, a gente leva esse conhecimento à luz do Evangelho. A pessoa precisa sair dali crescendo como ser, ela precisa sair dali sabendo que ela precisa de uma reforma íntima, que ela precisa se melhorar. Eu coloquei aqui para a gente pensar um pouco, o que é essa promoção? É auxiliá-lo de todas as formas possíveis, através de acompanhamento constante e amigo, a desenvolver as suas próprias potencialidades, estimulando ao mesmo tempo a auxiliar as pessoas que compartilham o seu núcleo familiar. Isso é fazer a promoção social. A pessoa precisa se encontrar, e nada mais justo do que ela se encontrar através do Evangelho, através da reforma íntima. Uma outra área que é da assistência espiritual, que está completamente ligada ao ápice, é o Evangelho no lar e no coração. A atividade do Evangelho no lar e sua implantação em visitações de paz espiritual e proteção às famílias atendidas pela ápice. Então, as pessoas saem para fazer visita àquelas casas, para fazer sindicância, para levar alguma doação, algum alimento, e ela precisa saber também que ela precisa levar a compreensão do Evangelho no lar. Eu coloquei para a gente pensar aqui, ó, o Evangelho no lar é uma fonte de paz e proteção espiritual permanente, que não somente traz benefícios para a família que o realiza, como também para toda a vizinhança e também para todos aqueles para quem rogamos a proteção divina. Portanto, gente, esta atividade ela é de grande apoio às reuniões de explanação do Evangelho. Por isso, as equipes de visitação aos lares têm a missão de, além de levar o consolo às famílias, divulgar essa prática. Porque após ele ir à reunião, a receber a sua cesta básica, o seu café, o seu enxovalzinho, a sua roupa, o seu sapato, que ele teve aquele estudo do Evangelho, que ele pode fazer pergunta, que ele pode participar, que ele tomou o passe, ele precisa ser incentivado a continuar esse estudo no seu lar, através do Evangelho no lar. E são as pessoas que fazem essa visitação, elas têm também essa missão de levar esta orientação, de contar para a pessoa como ela faz esse Evangelho. Tem casas que tem até o impressozinho, o opúsculo de como fazer o Evangelho no lar, elas levam nessa visita. Algumas casas têm a equipe de implantação do Evangelho no lar, elas vão implantar o Evangelho no lar, sempre tomando esse cuidado. Vamos implantar o Evangelho de Jesus no lar e não uma religião. Então, a gente leva para aquela pessoa o Evangelho na religião que ela tem. E a Bíblia, ela é universal. A gente pode ensinar a pessoa a ler a Bíblia, o Novo Testamento. As religiões dela sempre têm livrinhos de reforma íntima, a gente orienta a ler. Existem livros nossos, como Agenda Cristã, como Minutos de Sabedoria, que são todos livrinhos que não falam de religião, e ajudam muito na questão do lar. Os livros de Emmanuel, são todos eles que ajudam nesse culto no lar, explanando sobre o Evangelho, e que não trata especificamente da religião espírita. Esse cuidado precisa ser tomado por essa equipe. Outra situação que a gente tem aí também, é muito importante, e junto com a APS, são as visitas a lares, hospitais, asilos e congêneres. Veja bem, presídios, leprosários. Essas visitas, elas competem didaticamente a área de assistência espiritual. Mas vocês querem uma coisa mais da APS do que isso? Quando a gente vai no leprosário, a gente está levando ali o alimento, a gente está levando roupa, está levando o passe, está levando a alegria, está levando a música. O Toninho faz muito isso, o Toninho, nosso violeiro, ele vai tocar violão nessas instituições. Então, tudo isso é uma atividade muito conjunta, e é uma atividade muito alegre, muito bonita, e nós precisamos reativar isso, principalmente depois dessa pandemia, depois dessa separação que a gente viveu. Esses 2 anos aí, a gente precisa incentivar essas visitas, esse contato com as pessoas, visando essa promoção social, visando o Evangelho, visando todo esse carinho, e
mais justo do que colocar essas duas áreas juntas. Nada mais justo do que colocar o ápice e a AE junto nisso aí. É uma coisa muito unida, muito fraterna. Então, os periféricos desta área devem ser capacitados para, além de levarem as vibrações fraternas pelo passe, água fluidificada, perceberem as necessidades ligadas à ápice que, porventura, ocorram no local. Às vezes, a gente está indo visitar um lar. O lar pediu, por exemplo, para a gente aplicar passe. Quando a gente chega no lar, aquela equipe nota a penúria que eles estão passando. Eles precisam de comida, eles precisam de encaminhar para o emprego, precisam encaminhar a pessoa daquela casa para aprender uma profissão. Tudo isso é do ápice. Precisa levar para ela uma roupa, um calçado, tudo do ápice. Então, se as equipes não estiverem juntas, não estiverem unidas, vai ficar um hiato na vida dessa pessoa. Então, essa equipe, levantando a necessidade material e de promoção que está ligada ao ápice, ela deve procurar os encarregados da ápice para que esse socorro seja feito em conjunto. Quantas vezes a pessoa está precisando ser indicada para um trabalho? Quantas vezes a mocinha está ali sem ocupação nenhuma, precisa fazer um curso de cabeleireiro, um curso de manicure, curso de horticultura? Várias casas nossas oferecem esses cursos, todos gratuitos. E a gente pode encaminhar essa pessoa e elas receberem ali os primeiros materiais que elas vão utilizar para depois começar a ganhar a sua vida de uma forma honesta e tranquila. Isso é promoção social. Isso é assistência social. A gente tem que estar junto nisso, não tem como estar separado. Em sexto lugar, a gente colocou aqui as irradiações. É tão interessante a gente falar como é que irradiação tem a ver com ápice. Tem sim, olha aqui. A irradiação é um benefício proveniente da oração. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Então, as pessoas unidas de coração e de pensamento estão no mesmo objetivo. Em termos de espiritismo, a definição de radiação é transmissão de fluidos espirituais à distância. A gente viveu muito isso agora na pandemia. A irradiação estava esquecida por muitas casas espíritas. E agora, esse momento que a gente teve que ficar afastado, muitos de nós começamos a usar o passe à distância, que nada mais é do que a irradiação. E lembrando que essa atividade ela é extremamente útil no problema do ápice, quando a gente tem ali alguém, alguma família, alguma situação, que a pessoa não quer ir à casa receber passe. Ela não é espírita, ela é evangélica. Olha a gente fazendo aqui radiação para ela, juntos, unidos, mandando essas vibrações. Eu coloquei aqui, ó, as radiações devem ser utilizadas para o auxílio e fortalecimento das atividades desenvolvidas na ápice e de seus periféricos, assim como é de grande valia na colaboração à ação da espiritualidade benfeitora no amparo de socorro aos atendidos. Então, a gente pode matar 2 coelhos com uma cajadada só na irradiação, vibrando para os nossos periféricos e vibrando para os nossos atendidos. A gente pode ter esse momento de radiação antes de qualquer tarefa nossa. A gente junta e faz a irradiação para os periféricos, para as famílias que pediram prece, para tudo isso. E a gente já está chegando ao final da nossa fala, e nós ainda temos para falar sobre o passe, que é a 7ª colocação aqui do atendimento espiritual. A aplicação de passes após a atividade de explanação do Evangelho, aquela reuniãozinha lá, na entrega das cestas básicas. Então, após essa explanação do Evangelho, ela auxilia no tratamento espiritual dos usuários, ficando a cargo dos espíritos superiores, condução deste auxílio conforme a necessidade e merecimento daqueles. Tudo está interligado, gente. Não tem como trabalhar separadamente. Então, para a gente chegar aqui à nossa conclusão, vamos colocar aqui, ó, a importância da integração da área de assistência e promoção social espírita e a área de atendimento espiritual na casa espírita. Concluindo, portanto, os coordenadores das áreas de assistência e promoção social e do atendimento espiritual devem se dedicar a fomentar e orientar a integração das suas áreas, aproveitando todas as possibilidades em prol daqueles que se dirigem às casas espíritas, conduzidos pelos benefícios espirituais a serviço de Jesus. E para a gente lembrar, finalizamos com o desenho de Menezes, solidários seremos união,
Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização dos nossos propósitos. Bezerra de Menezes. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Ana Lúcia, muito valiosas as suas explicações, seus esclarecimentos. Agora, gostaríamos que as pessoas que queiram fazer alguma pergunta podem levantar a mãozinha. Eu tenho aqui, Ana Lúcia, 2 perguntas, eu já vou antecipando, enquanto isso, quem tiver mais alguma pergunta, já pode ir levantando a mãozinha, em seguida a gente passa a palavra, tá bom? Ok. Aqui, ó. Como assistir a uma pessoa que chega pela primeira vez na casa espírita com ideação suicida no dia do atendimento fraterno, se não tivermos pessoas preparadas para a recepção e o acolhimento, sendo que isso poderá ocorrer também com frequentadores da casa? Sim, essa pergunta é muito importante. A gente já vem trabalhando nessa situação do suicídio, porque a pessoa pode chegar na casa. Agora, ela colocou uma coisa muito importante aí. A pessoa chega na casa com ideação suicida e não tem ninguém para atendê-la. Que susto isso aí! Se não tem um recepcionista, então a casa tem que tomar Não tem condição. uma recepção preparada para atender, né? Não tem uma recepção preparada, não tem um atendimento fraterno preparado. Então, só resta uma coisa. A gente busca o passista lá na reunião pública, chama o passista para levar essa pessoa para a cabine de passe, aplicar passe nela e conversar com ela. E tomar medidas urgentes para que essa pessoa retorne um dia que a pessoa possa conversar com ela. Normalmente, gente, esse tipo de tarefa sobra, sabe para quem? O diretor da casa. O presidente da casa vai ter que chamar ele para conversar com essa pessoa. E não esquecer que essa pessoa precisa de proteção, ela precisa de um diálogo, ela precisa de uma conversa. E a casa que aconteceu isso precisa urgentemente treinar os seus recepcionistas para receber pessoas com ideação suicida. Urgente. O atendimento fraterno também, né, Graça? Nós temos que entender que não podemos deixar essa pessoa sair dali nesse estado de desequilíbrio. Não podemos. É a caridade funcionando aí nesse momento. É bom que ela foi lá buscar ajuda. Quer ajuda? Ela não quer morrer, ela quer tirar o sofrimento dela. Por isso que ela foi buscar ajuda. Eu vou passar para o Carlos Gomes, que levantou a mão. Eu tenho uma outra pergunta que eu faço depois, tá bom? Okay. Vou passar. Eu acho que é a Jeane que vai falar. Eu sou do 23º CRE aqui de Santa Rita, Sapucaí. Eu e a Noemi, nós trabalhamos na área de atendimento espiritual. Essa questão do recepcionista, nós temos feito seminários, encontros, falando da importância dele ser capacitado. Todo trabalhador na tarefa da casa espírita tem que ser capacitado. Antigamente que a gente falava, fulano, fica aqui, fulano, faz não sei o quê. Hoje tem que ser capacitado. A área de atendimento espiritual, como a Edna falou, a Edna Lúcia, né, recepciona, acolhe, orienta e encaminha também para outras áreas e para outras atividades. E o que a gente tem que desconstruir a ideia de que o atendido na casa espírita, ele é um público à parte. Aqui, às vezes, eu percebo isso aqui em algumas casas da nossa região. Então, ele é atendido ali no fundo da casa espírita, na portinha ali da saída. Muitas vezes ele nem sabe o que acontece na casa espírita, todas as atividades que nós temos a oferecer. Então, a gente fala, as atividades da área de atendimento espiritual é para os que frequentam a casa espírita, para nós trabalhadores, que nós também precisamos, e também para os atendidos. Colocou o pé na casa espírita, todas as atividades são para todos nós. E eu quero fazer uma pergunta que eu acho que outras pessoas vão fazer também, porque eu gostei muito do material. Vocês vão disponibilizar depois no grupo do WhatsApp? Sim. O Alessandro gostou, o Alessandro até riu. Alessandro riu. Ah, então tá bom. Ótimo, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo encontro, muito bom, proveitoso. Eu te agradeço, Jana, a sua colocação sobre o tarefeiro ser bem orientado, foi muito boa. Muito obrigada pela sua colocação.
Eu que agradeço. Agora eu tenho uma última pergunta aqui. É comum nas casas espíritas pequenas os trabalhadores da ápice serem os mesmos da área de atendimento espiritual e de outras áreas também, seriam os mesmos. Como promover esta integração nas casas espíritas maiores, onde às vezes há uma departamentalização mais definida? Olha, eu posso dar exemplo na casa que eu frequento. E eu posso dar exemplo na casa que a Graça também frequenta. Né, Graça? Isso. Essa integração é perfeita. Mesmo que sejam muitos tarefeiros, sejam muitos trabalhadores, a gente faz uma questão muito grande de fazer o treinamento conjunto, de fazer reuniões de tarefeiros juntas. Então, na casa pequena, realmente facilita muito, porque as pessoas estão sempre juntas. Agora, na casa grande, a gente realmente tem muito cuidado para não departamentalizar. E olha, gente, eu já vi até em casa surgirem ciúmes de uma área para a outra, porque uma área está fazendo mais do que a outra. Por quê, gente? Nós somos espíritos em evolução. Nós não somos perfeitos ainda. Isso pode ocorrer. Agora, cabe aos coordenadores das áreas eles promoverem essa integração, eles promoverem esses encontros, principalmente na época que a gente for fazer a capacitação de funcionários. Na casa que eu frequento, tem, naqueles cursos espíritas, tem um quarto módulo que chama O Trabalhador Espírita. Nesse módulo, a gente faz questão de falar sobre todas as tarefas que tem na casa e como a gente deve trabalhar para uni-las, para que todos participem de tudo. Então, eu pensei agora, está precisando muito da gente fazer uma capacitação de coordenadores de tarefas, para trabalhar com os coordenadores da tarefa, essa união dos seus tarefeiros. Não sei se respondeu, você quer falar alguma coisa, Graça? Eu acho que respondeu muito bem. É muito importante que os coordenadores das tarefas estejam unidos e essas reuniões que vocês possam fazer com eles vão facilitar esse trabalho aí mais integrado, não é isso? Isso. Tá bom, muito obrigada, Ana Lúcia. Agora vou passar a palavra para a Leila. Pode falar, Leila. É um assunto que eu tenho pensado muito e até cheguei a conversar com a Graça. Porque, por exemplo, a área de assistência espiritual, eu considero que ela estaria, assim, mais ou menos ligada à área de atendimento fraterno, mas veja bem, para fins de atendimento à ápice, aqueles da ápice que chegam. Ele chega e muitas vezes ele está precisando inicialmente de um atendimento fraterno para depois ir para um atendimento espiritual. Mas não, e isso aí realmente fez um nó assim, na minha cabeça. Como é que eu direcionaria uma situação dessa? Porque, como ápice, nós já tivemos uma situação em que a pessoa necessitava com urgência de um atendimento fraterno para ser encaminhado ao espiritual. Eu não sei se seria primeiro aquele atendimento espiritual antes de ir para o fraterno, vice-versa. Então, isso aí realmente me deixou um pouco complicado. Como é que você vê essa situação, hein, Ana Lúcia? Olha, eu vejo essa situação perfeitamente compatível. Se você está atendendo, por exemplo, uma pessoa lá na Campanha do Quilo, lá na SOP, se você observou que ela precisa de um atendimento fraterno, você encaminha ela urgente para o atendimento fraterno. Se você tiver um recepcionista lá pronto, pode mandar o recepcionista levar a pessoa no atendimento fraterno. A gente não aconselha que tenha sopa ou que tenha a distribuição da cesta sem ter um atendimento fraterno junto. Tem que ter lá um atendente fraterno também. Porque a gente não sabe se a pessoa vai precisar. Então, já encaminha. Se a gente fosse didaticamente passar por tudo, o correto é essa pessoa chegar, ser acolhida na recepção, ser escutada, ser encaminhada para o atendimento fraterno, tratamento espiritual e para receber a situação material se ela estiver precisando. Mas não é assim que acontece. A pessoa chega lá, às vezes chega lá no lugar onde você está distribuindo a sopa e já começa a mostrar a necessidade. Eu vejo essa colocação sua perfeitamente unida. E cuidado de indicar para lá. Ô, Ana, sabe o que eu sinto? Uma necessidade assim, enorme da unificação do atendimento espiritual, o atendimento fraterno e a ápice. Eu sinto isso, assim, cada dia que passa, eu sinto mais e mais necessidade dessa unificação. Me permite, Graça, eu vou contar
uma experiência que nós tivemos num trabalho com a ápice. Quando foi feito o passe, tinha uma determinada assistida que ela começou a chorar muito na hora do passe. Então, o coordenador diz assim, essa senhora está com um problema espiritual, tem um irmão aqui, começou a falar e ela ficou muito nervosa. Falou, não existe nada disso, não. Então, eu não era coordenadora da reunião. Aí eu falei, por favor, espera um pouco, vamos ver. Ela falou assim, eu não quero, ele não está falando a verdade, não está falando a verdade. Então, o que nós fizemos? Levamos ela para uma outra sala, ela foi contar a história dela, uma coisa assim absurda. Um coordenador chega e diz que ela está com um problema espiritual. Ela estava numa condição assim, a Graça sabe dessa história, ela chegou para nós contando a situação pessoal dela, que o filho e a nora moravam com ela, com 3 crianças, e o filho, naquela noite anterior, ela estava chorando demais, porque ela colocou o filho e a nora para fora, porque o filho estava permitindo que ela pudesse levar outras pessoas em casa. Ou seja, abriu o relacionamento de um casamento. Então, ou seja, ela correu para procurar a gente. Olha que absurdo. E aí o coordenador disse assim, não, ela está com um problema. Falou assim, eu não estou com um problema espiritual. Eu estou com um problema muito sério que eu preciso que ser orientada. Eu preciso desse apoio espiritual. E começou a chorar. Então, nós tiramos todo mundo de perto e vamos ouvir essa história que você está ouvindo. Ou seja, essa unificação é necessária. São pessoas necessitadas que desconhecem a situação que está vivenciando. Eu vejo para ontem essa unificação. Sim. Leila, concordo com você. Mais uma vez, precisando urgente da gente fazer treinamento desses coordenadores. E o mais interessante é que essas pessoas que precisam ouvir, elas não vão ao treinamento. Obrigada, viu, Ana? Você desculpa, assim, mas eu vejo assim, a Graça sabe como é que eu sou enfática quando eu lembro de situações assim, que já ocorreram lá no grupo, situações gravíssimas, precisando dessa unificação de alguma pessoa ali presente para prestar essa orientação espiritual. Sim, o seu caso valeu demais, colaborou para isso que a gente estava falando. O ideal é a gente sempre ter um atendente fraterno quando está fazendo uma atividade dessa. Precisa porque muito. A pessoa queria ser acolhida, precisava de uma orientação espiritual ali, de fraternidade, até de colo. Nós não podemos trabalhar sozinhos. Nós não podemos trabalhar sozinhos. Exatamente. Tá? Não podemos, de jeito nenhum, trabalhar sozinhos mais. Obrigada, viu, Ana? Graça, obrigada. Obrigada a você, viu, pela participação. Alessandro Laranjeiras colocou no chat uma pergunta. A capacitação poderia ser promovida, por exemplo, pelas alianças de modo sistematizado e progressivo? As alianças teriam maior abrangência e capacidade de unificação dos conhecimentos e dos atendimentos prestados? Olha, eu concordo com você. Uma das funções das alianças, bem como da União Espírita Mineira e da AME, é promover esses cursos, essa capacitação. Principalmente, um trabalho que a gente anda fazendo muito com os presidentes de casas espíritas, para que eles mandem seus tarefeiros. Quando a gente faça uma capacitação dessa, as pessoas possam participar. Você tem toda a razão. É função das alianças, é função das federativas promover essa capacitação do pessoal. Inclusive, é muito interessante porque a gente antigamente tinha um componente assim. Você vê como que a ideia já está mudando. Se o curso fosse feito pela União Espírita Mineira, todo mundo ia. Se fosse feito pela Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, não ia. Agora, essa situação mudou muito. A gente está trabalhando tanto com a União, a UE e a AME, muito unida, que agora as pessoas nem perguntam mais. Que ótimo, né? Não é bom, né? É. Sério, só pergunta Aqui, a Jeane colocou no chat, capacitar e capacitação continuada. Isso é fundamental. Pode falar, Ed. Olha, pessoal, eu estou gostando muito da conversa, porque a gente começa por aí. Nós precisamos dessa capacitação. Porque muitas vezes nós vamos para as atividades sem conhecimento do que é. E aí eu vou entrar na nossa área, né, Ana? Nós temos conversado muito.
A nossa área, por ser composta por atividades dentro das casas espíritas, por exemplo, tem lá o passe, tem a recepção. O que é um atendimento espiritual? Até isso a gente necessita esclarecer um pouco mais. O que é um atendimento espiritual? São várias as atividades que fazem um atendimento espiritual. Começa pela recepção. E os tarefeiros das tarefas, é importante que eles tenham essa capacitação. Mas a gente até teve que trocar a palavra capacitação por formação continuada. Eu, por exemplo, particularmente, eu falo que eu não me incomodo com essa palavra, porque eu, como trabalho na prefeitura, eu ouço essa palavra todo dia. Então, a capacitação daqui, a capacitação daqui. Então, ela não me incomoda. Pelo contrário, a gente conhece. Mas a gente tem. Mas é importante essa formação. E aí a gente esbarra numa questão seguinte. O que nós estamos dando para Jesus? Aí a gente tira aquele nosso tempo. Não, vou lá só executar a tarefa. Eu me preparo para fazer a execução dessa tarefa. Eu busco ter conhecimento. Quando a gente falou lá na minha fala, olha, o que os Espíritos nos ensinam? O que eles nos orientam? E a gente vê que isso, às vezes, é uma dificuldade que é para o tarefeiro, muitas vezes, encaixar dentro da agenda dele. Esse momento não é uma queixa, eu não estou reclamando, tá, gente? Eu só quero, assim, são anos que estamos aí na caminhada, e é isso que a gente observa. Também sou tarefeiro de casa espírita, e a gente sabe a dificuldade que é. Eu falo que aquele negócio, não, tem que fazer caridade, mas até para fazer caridade eu tenho que saber como é que eu vou fazer. É igual nesse caso que vocês estão falando aí. Olha, se a gente conhece, independente se o companheiro está indo lá buscar o auxílio material, ou qualquer pessoa, se você falar em espírito, eles vão sair correndo. Até reunião pública que a gente tem que tomar cuidado. Vocês não sabem, a hora que vocês veem um palestrante falando, gente, pelo amor de Deus, ora por ele. Ou tarefa que a gente precisa ter muito cuidado naquilo que a gente fala, para a gente não assustar. Porque tem gente que está lá, morre de medo de espírito. E aí, se você fala qualquer coisa... E outra coisa, existe o preconceito, a discriminação, então a gente tem que estar ciente disso. Só para vocês terem um exemplo, já que vocês estão contando caso, numa das casas que eu não vou citar qual, o pastor, a pessoa precisava da cesta. Ele falou que não era para ir lá buscar a cesta não, porque da hora que estava arrumando os alimentos, eu colocava o capeta ali junto. Olha para vocês verem. E uma pessoa que assim, a gente sabia das necessidades. A hora que arrumava a cesta, que fazia que muitas vezes como alimento, por exemplo, tinha muita gente, não dava para dar um pacote de arroz para todo mundo. Então tinha que dividir o arroz, tinha que dividir o feijão, o açúcar para cada um levar um pouquinho. Aí eles falavam com eles que a hora que separava, que colocava junto ali, colocava o capeta. Olha só para vocês verem, que confusão. Então, a gente ainda tem que lidar com essa situação. E o tarefeiro precisa estar preparado para estar orientando, para ver como é que vai falar, e ele mesmo se colocar à disposição. E aí, a importância da integração. O que é a promoção social? Como é que é feito isso? O atendimento espiritual. O que é isso? O que é o atendimento? Quais são as atividades que compõem o atendimento? Eu falo que ela começa na recepção, ela vai passando por todas aquelas etapas, evangelho no lar, participar da reunião de evangelho, tudo isso é tratamento. Nós todos estamos em tratamento. Então, é importante que haja essa integração. Eu falo muito o seguinte, a casa espírita devia reunir todo mundo, você sabe aquelas coisas principais? E passar para todo mundo. Por exemplo, na Regional Nordeste, hoje nós saímos com uma proposta. Nós vamos apresentar todas as áreas para os presidentes de casa espírita. Ótimo. Vão convidar o pessoal. Quem sabe a ideia cola aí e vai para o 13º. Porque costuma isso acontecer. Porque nós vamos apresentar para que as pessoas saibam o que todas as áreas... coisas. Nós tivemos uma experiência aqui, por exemplo, o pessoal da família foi falar junto com o atendimento espiritual, viu, Ana? A Maria vai fazer essa experiência. A juventude foi falar... Teve gente que disse que lá no grupo era um grupo pequeno. Viu? Mas eu não sabia disso aí, não. Não, a evangelização infantil, o que é isso? Eu não sabia o que tinha na casa dela. E outra coisa, como é que funciona a evangelização infantil?
Como é que funciona a juventude? O atendimento espiritual é uma área muito junta com a mediunidade. Nós esbarramos uns nos outros constantemente. Está difícil, muitas vezes, fazer essa separação. Mas é importante, por quê? Uma pessoa que você, por exemplo, esse exemplo que vocês deram, uma pessoa que a gente não precisa nem falar com ela. A gente percebeu, teve a intuição, olha, nós vamos fazer oração para a senhora, e aonde que nós vamos colocar? Lá na reunião mediúnica, né, Ana? Para que a pessoa precisa dela ficar sabendo? Não, porque nós não estamos fazendo um atendimento ali. Quer dizer, até é comum a gente fazer essa questão. Numa das casas, na reunião mediúnica, o pessoal não tinha percebido algumas coisas que estavam acontecendo lá. Filhos do pessoal que iria buscar. E de uma maneira geral. A espiritualidade orientou, o pessoal, ninguém ficou sabendo, e eles fizeram todo um trabalho. Junto com a família, junto com as crianças, alguém precisou saber que essas pessoas estavam sendo atendidas. Isso faz parte do tratamento espiritual. Isso é tratamento espiritual. A importância dessa capacitação, dessa formação. É igual passe, né? Nós vamos falar de passe. A gente vai lá, participa uma vez, a gente já está. Nunca mais a gente volta para estudar passe. Nunca mais passe. Responde uma coisa dessa. Então, gente, obrigada. Foi ótima essa colaboração. Obrigada a você, Edna, pela colaboração. A Jeane levantou a mão. O que a Edna falou, nós fizemos uma reunião aqui no 23º CRE com os presidentes em 2019 sobre isso mesmo, para apresentar as áreas, os presidentes, para os frequentadores, porque às vezes eles não sabem mesmo. E se não me engano, é a área mais antiga, não é? Uma das mais antigas. A mais antiga, E a área de atendimento espiritual, nós éramos a caçulinha, né, das áreas. Agora entrou a área da família. Então é muito interessante aí essa integração das áreas. Eu só queria tirar uma dúvida. A questão da biblioteca na casa espírita, quem fica responsável é a APS? Porque eu já ouvi falar isso, mas eu nunca tive confirmação, né? Na verdade, que eu acho que essa área ela é mais da área do EE, Estudo Espírita. É do estudo. O quê? Área de Estudos Espíritas. Ok. Ela é de estudo. Obrigada. Uma pergunta aí que eu não consegui ler toda. Teve uma questão que a pessoa colocou. Essa pergunta é do Antônio. Até onde deve ir o trabalho da recepção para que não entre ou interfira no trabalho do atendimento espiritual? O treinamento consegue ajudar a pessoa a ter o devido discernimento e sensibilidade para avaliar adequadamente cada situação? Está perguntando sobre a capacitação. Gente, eu tenho uma questão muito delicada para falar isso, porque antigamente, todas as pessoas que chegavam na casa espírita, a gente encaixava uma tarefa e ela ia fazendo. Mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito delicado para escolher o tarefeiro da recepção e o tarefeiro do atendimento fraterno. Não pode ser qualquer um. Porque senão, eu já presenciei isso. O tarefeiro da recepção chamando a pessoa lá no cantinho e passando todas as informações do atendimento fraterno. Não é. A função dele é encaminhar. E com delicadeza, porque às vezes a pessoa está tão necessitada que ela já chega no recepcionista, já abre o livro, já começa a falar. Então, o tarefeiro, ele tem que ter delicadeza de pedir a pessoa para aguardar, porque vai encaminhar ela para o lugar correto. E muitas vezes, gente, só o treinamento não pode trabalhar a concepção pessoal de cada um. Porque tem gente que naturalmente ela é enfiadora de bico na vida alheia. E esse tipo de gente a gente costuma pôr na recepção. É aquela pessoa que faz tudo, tem tudo, dá palpite de tudo. Essa pessoa não é para recepção. O recepcionista é alguém afável, agradável e que saiba guardar sigilo. Ele não pode enfiar o bico no meio do assunto que o outro está falando. Então, a gente tem que ter esse cuidado. É bom que eu estou falando para vocês, para o grupo menor aqui, eu posso falar dessa forma. Mas tem que ter muito cuidado, porque tarefeiro, depois que você põe a tarefa, não tem jeito de tirar, não. Então, você tem que olhar antes. Por isso que é bom a gente fazer um treinamento com os coordenadores das tarefas primeiro, para eles saberem escolher a pessoa para encaminhá-la para a atividade correta, dada a capacidade pessoal dela. Muita gente quer ser psicólogo, muita gente quer ser uma opção de coisa que não dá para ser. Acostumou a dar conselho para a vizinha e está lá no centro espírita dando conselho para os outros sem necessidade. Então, ela precisa imbuir-se da compreensão de que ela ali ela vai encaminhar e não aconselhar. Não sei se está respondido. Creio que sim. Então, como disse a Jeane, tem que ter perfil para a tarefa, tem que ter bom senso e discernimento. Exatamente. É isso mesmo. Bom senso e discernimento.
Não é qualquer um que pode ser recepcionista. Numa empresa, quando o departamento pessoal vai contratar uma recepcionista, eles escolhem a dedo. Não é todo mundo que aparece lá pedindo a vaga que eles vão empregar. Então, principalmente, tendo sido espírito, lógico que não é empresa, mas quem está coordenando aquela tarefa precisa saber se aquele tarefeiro tem o perfil adequado de sigilo e de compreensão. Ok, Ana Lúcia, muito obrigada, viu? Muito boa a sua palavra, a sua explanação, trouxe muito esclarecimento para todos nós. Eu quero agradecer aqui de coração a presença de todos neste nosso encontro. A presença da Edna também foi muito boa com seus esclarecimentos. Todos vocês, muito obrigada. Jeane, você poderia fazer a prece final para nós? Posso fazer sim. Então vamos elevar nossos pensamentos, nossos corações ao alto, agradecendo esse momento que tivemos aqui, essa tarde proveitosa, com tantos ensinamentos, tantas trocas, tantas reflexões, e que a gente tenha absorvido em nossas mentes e nossos corações, para que a gente consiga colocar em prática, e que nós tenhamos também humildade para ter a consciência que todo trabalho que é feito em nome de Jesus deve ser feito com amor, com respeito, e que é tudo para a honra e glória dele. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Jeane. Muito obrigada a todos. Que Jesus abençoe todos os corações.